Boa tarde a todos presentes. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos dando início novamente aos trabalhos aqui desta quarta. Sempre lembrando, que a casa atende praticamente todos os dias, menos as sextas, onde é feito onde é feito um trabalho de atendimento aos dependentes químicos, principalmente aos familiares, tá? Então, quem quiser conhecer alguma pessoa, quiser trazer aqui para casa, é às sextas, 19h45, onde tem início esse tipo de trabalho. Tá? E a casa tem a parte social, onde são atendidas famílias, cadastradas na casa. Esse número agora a parte social da casa está tentando elevar para 70 famílias, e se Deus quiser vamos conseguir agora, dentro do possivelmente próximo mês. E é o fornecimento de cesta básica, Isso ocorre todo segundo sábado, de cada mês. Esse mês exclusivamente, que por causa do carnaval vai acontecer agora no próximo sábado, Mas sempre sempre é realizado no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, onde é feita também uma palestra para eles, dado uma palavra para os irmãos que vêm retirar a cesta, e depois também eu convido todos que quiserem participar também, estão convidados. E aqueles que puderem ajudar, também aceitamos colaborações para preencher essas cestas básicas. E o trabalho de distribuição de lanches, que é feito aqui nas imediações do metrô Carandiru, esse ocorre todo sábado à tarde, entre 17 e 17h30, a equipe sai daqui e faz essa distribuição. Também, quem quiser colaborar, também quem quiser estar presente nessa equipe, também estamos aceitando. E outro recado importante é o curso, Dia 20 agora vai ter o início do primeiro ano. Para quem estiver interessado, procura a Sandra e fala com ela. Ainda há vagas, com certeza, e dá tempo da pessoa entrar, tudo. Então, dia 20, quem quiser começar o curso, primeiro ano. Tá? Então, nesse momento, eu convido também a todos a desligarem seus celulares, os presentes, e vamos dar início à concentração nossa para iniciar os trabalhos. O trabalho de palestra, que será depois ministrado pelo nosso amigo Mauro. Então vamos nos aquietando, nos acomodando tranquilamente. Eu convido a todos a cerrar os olhos, para que possamos ficar mais em calma, mais tranquilos, e assim nos ligarmos com a espiritualidade que está sempre presente nessa casa, e na ligação realmente direta com Deus. Deixar que os problemas, momentaneamente pelo menos, fiquem lá do lado de fora, que não nos aflijam, os pensamentos ruins, os problemas, as doenças. Vamos dar um tempo nisso nos nossos pensamentos e vamos cuidar do nosso espírito, que é realmente a parte que nos interessa. Aquela que realmente viverá para sempre. É o lado espiritual. Então vamos nos ligando, com certeza com as bênçãos de Deus e com a presença de Jesus, pois foi Ele mesmo que disse que onde haveria mais de um falando em seu nome, em nome do Pai, Ele estaria presente. Então, com certeza, em todas as nossas reuniões, o Mestre está nos apoiando, nos direcionando as nossas mentes para aprendermos, pois é através do aprendizado que evoluímos. E a mente daquele que vai ser o palestrante também, para que consiga, de alguma maneira, mais clara, mais perfeita, expor o ensinamento para que possamos realmente ter esse aprendizado e assim consigamos a evolução. Então vamos, ligados a toda a espiritualidade, abençoados por Jesus e principalmente por Deus nosso Pai, vamos agradecendo a tudo que temos,
a saúde, a paz que estamos sentindo nesse momento e as bênçãos que recebemos por toda a nossa vida. E nesse silêncio, vamos deixar essas bênçãos continuar entrando em nossos corações, em nossos pensamentos, para que possamos ter o entendimento daquilo que vai ser exposto. A palestra de hoje chama-se Reclamações Indevidas. É do livro Desperte e Seja Feliz, pelo Espírito de Joana de Ângeles. O livro é do Divaldo. Eu convido o Mauro para expor para nós esse tema. Por favor. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom, né? E nós, mais uma vez, nos encontramos, somos despertados para o trabalho. Não só o trabalho da seara do Senhor, que é bendito e é refazedor, mas o trabalho também que engrandece e enobrece o homem. E através desse exercício, de um lado, da caridade e do outro, o exercício do nosso intelecto, é que nós conseguimos caminhar na nossa vida. Independente de qualquer situações, independente de qualquer realizações ou até mesmo de situações. Nós temos que ter a ciência e a sapiência de que Deus, o Pai, Ele nos provê, Ele nos oferece, Ele nos dá todas as oportunidades para que possamos seguir em frente, caminhando, indo em direção a Ele, a este Pai de amor, a esse Pai que sempre nos receberá de braços abertos. Muitas vezes somos nós que desviamos a nossa rota, saímos do caminho, procuramos atalhos, questionamos a sua benevolência. E aí nós reclamamos. O tema fala sobre reclamações indevidas. E acho difícil nós fazermos uma reflexão ao longo de nossa existência e se lá no fundo eu fizer uma análise fria, será que eu fiquei um dia sem reclamar? Né? Seria tão bom se a gente conseguisse ficar um dia sem reclamar. Posso reclamar que está fazendo barulho aqui e está atrapalhando a palestra. É uma reclamação. Né? Mas não, eu tenho que deixar isto de lado e focar no negócio. Então isso é o nosso dia a dia. Todas as experiências que nós temos, todos os testes por qual passamos, nós temos que colocar à frente Deus, o Pai, a quem Jesus nos ensinou a amar acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, com todo o nosso saber, ou não, mas amá-lo intensamente. E uns aos outros, como irmãos que somos. Então, quando a gente começar a ter aquela vontade de reclamar porque está quente, porque está frio, porque está ventando, porque está chovendo, a gente começar a reclamar assim, que é uma coisa nata, né? A gente gosta, a gente acha bacana reclamar, porque coloca um certo grau de entendimento das coisas. Nós temos que tirar proveito dessas oportunidades que nos são dadas para entender que nessa situação onde nós nos encontramos, naquele instante, naquele momento, é o nosso melhor momento. É para aquilo que a gente está vivendo o nosso dia a dia. Por quê?
porque nós sabemos que quem faz, quem desenvolve, quem cria o nosso destino somos nós mesmos. Ah, está escrito, está traçado. Não. Nós construímos o nosso amanhã. E se eu reclamo hoje e não resolvo esse problema, se eu deixo ele de lado, o que vai acontecer? Vou encontrá-lo mais à frente, porque eu não resolvi o problema. Então, se eu resolver aquele problema de uma maneira correta, eficiente, eficaz, que eu realmente solucione o problema, é um a menos. E aí siga em frente. E é muito gostoso quando a gente vence os obstáculos. Não dá aquela sensação de vitória, de êxito. Ai, que bacana, eu consegui um passo a mais. Quer dizer o quê? Você já deixou para trás. Né? Você cresceu, você evoluiu, você seguiu à frente. E quando a gente faz isso, com fé, determinação, caridade, amor, com certeza, quem ganha somos nós, espíritos que somos. E não simplesmente o corpo, a matéria. Quando a gente consegue uma promoção, uma melhora numa situação financeira, seja qual for, com méritos, é muito satisfatório. Você fica até, poxa vida, é um orgulho bom, você que pode ter um orgulho bom, mas é uma satisfação de, puxa, eu lutei, batalhei, eu, no bom sentido da batalha e da luta, né, e consegui, através dos meus esforços, da minha capacidade, alcançar um objetivo por mim traçado. Quando cheguei a essa conclusão, qual é a primeira coisa que eu faço? Agradeço o Pai. Obrigado, Senhor. Muitas vezes eu consegui. Quem conseguiu foi através dos meus méritos. Não, sim, foi a sua luta, a sua força de vontade. Mas Deus te proporcionou esta força de vontade. Deus te deu as oportunidades para que você crescesse. Então nunca esqueçamos que Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente acha que é meio piegas falar de Deus, né? Tanto no trabalho, quanto no meio social, no meio familiar. Não, que temos só o costume de falar de Deus dentro de templos, de assembleias, de igrejas. Mas, na verdade, nós temos que falar de Deus a toda hora, a todo momento e para todo mundo. Jesus assim o fez? Ou ele só falava dentro de templos? Pelo contrário, o menos que ele falava era dentro de templo. Ele estava lá no meio do povo, na rua, conversando, falando, ensinando a todos. E durante essa jornada de Jesus, a qual nós conhecemos devido àqueles que deixaram o seu legado por escrito, que foi em torno de 3 anos, existe alguma linha, alguma vírgula, alguma palavrinha que fala, e Jesus reclamou? Não, né, gente? Em nenhum momento, em nenhum instante, por tudo aquilo que ele passou. Não estou nem comentando o fato das dores físicas que ele recebeu. Mas, de repente, que ele foi aclamado como o Rei dos Reis, entrando dentro do grande templo como um grande senhor, com um exército de pessoas ao lado dele. Né? E, na hora H, estava sozinho, abandonado. Além do abandono, traído por um dos seus melhores amigos. Abandonado por todos aqueles, inclusive por aquele que até bradou, eu jamais vou te abandonar. E foi o primeiro a sair da reta. Esta dor de Jesus, que ele sofreu ao ponto de, sim, está escrito no Evangelho, dele chorar no Monte das Oliveiras, pedindo ao Pai que o afastasse aquele cálice dele, porque ele sabia o quanto amargo ia ser. Então, se a gente pode, mas ele não reclamou. Ele, como homem que era, ele, como um grande espírito a nos ensinar, ele, com grande amor a ofertar por todos, gostaria de ficar um pouco mais conosco. Normal, gente. Só que, por Jesus ser quem o é, ele então chega, né? Afasta-se de mim, mas seja feita a tua vontade.
se entrega, aí sim, como um cordeiro ao matador. E como cordeiro segue adiante. Para vocês entenderem até que ponto esse ser nobre não reclamou de nada, não há um registro escrito, mas através de um livro escrito por uma freira, e qual o Mel Gibson utilizou para fazer o livro dele, tem uma das cenas que mais me marcou. Foi o fato, né, para quem assistiu o filme Paixão, de Mel Gibson, onde após o primeiro açoitamento, Jesus vem, se ergue do chão e se prostra de novo, ou seja, oferecendo aos seus algozes, se quiseres continuar, eis-me aqui. Então é muito forte a cena. É possível que tenha ocorrido? Pode ser, pelo caráter, pela força de Jesus, pode ter ocorrido. E isso é super significativo, porque mostra que ele não reclamou de nada. E nós, quando temos um fiapo de madeirinha que enfiou de nada aqui no meu dedo, eu já faço escândalo. Não é o meu caso, mas tudo bem. Aí a gente sabe o quanto que isso incomoda a gente, né? Porque nós esquecemos dessa fragilidade que é a nossa vida física. É muito rápido essa passagem. Quantos anos são? Não sabemos, 70, 80. A ciência está aí para empurrar e nos ajudar a ter uma melhor condições de vida orgânica. A situação do planeta tende a melhorar através de uma certa mudança de costumes, de hábitos. Então a gente tende, nós estamos a um período mais longo da história do planeta Terra sem um conflito bélico. Que eu falo envolvendo nações. Não dois povos que disputam alguma coisinha, mas um conflito bélico que envolve nações. É o período mais longo da história do planeta que nós temos. A última acabou em 45. Nós estamos indo para 2015, então quase 80 anos, gente. Bárbaro isso. Bárbaro no bom sentido da palavra, não da barbaridade. Então isso é importante. Que sigamos nisso, né? Que sigamos nisso. Então, isso quer dizer o quê? Que estão mudando as situações, mas nós só olhamos o feio. Nós só olhamos o errado. Está chovendo. Puxa vida, mas a chuva ela é importante. Não em demasia, realmente, como a gente recebe aí, mas fazer o quê? Vamos tirar, né? De todo o lado ruim, sempre tem um lado bom. Vamos enxergar o outro lado. Vamos ver, né, os belos dentes que aquele cachorro atropelado tinha, ao invés de ser apenas uma carne putefada lá, espatalhada. Então, é procurar enxergar que na situação em que nós nos encontramos, sim, temos todas as condições de alcançarmos uma felicidade. Problema, quem não os tem? Você não tem o meu problema, você não tem o meu problema. E aí, qual o problema é mais problemático? Cada um conforme as suas obras, conforme as suas necessidades, conforme as suas provações. E se nós soubermos enfrentar com galhardia e determinação, fé, acreditar que Deus é por nós, a gente consegue vencê-los. Agora, se eu achar culpado em tudo, culpado em todos, não, aí o negócio realmente fica mais complicadinho. Por quê? Essa fragilidade da vida física, nem a peculiaridade evolutiva do homem que ocorre em nós, quase sempre só ocorre através do quê, gente? Da dor. Nós estamos num planeta onde a dor tem esse significado de progresso. Como assim? Progresso. A gente progride, a gente aprende na dor. Oxalá possamos um dia aprender-nos no amor. Para quem não sabe, oxalá é tomar aqui. Tá? Um dia nós possamos aprender no amor. Mas, enquanto nós não estamos nesse estágio de que o amor evolui, o amor constrói, o amor nos engrandece, a dor se faz necessário.
Mas como é possível? Basta nós olharmos em volta da gente. Quando eu cometo um abuso de ordem, digamos, alimentar, ok? Eu fico com problema estomacal, eu fico com problema de dor de barriga, uma série de coisas começam, os meus órgãos físicos, materiais, começam a nos chamar a atenção. Vai devagar, o negócio está complicado aqui, não é assim? E aí o corpo, eu continuo insistindo, o corpo avisa, eu insisto, não procuro ajuda, e depois chega uma hora que acontece o quê? Eu paro. Né? Aí vem a doença, qualquer coisa, e faz aquele freio. Daí vem aquela dor forte, eu sou obrigado a passar por uma internação, fazer uma lavagem, alguma coisa, algum procedimento que vai me causar o quê? Dor. Aí eu volto, não como mais aquilo. Eu aprendi? Aprendi devido a uma experiência dolorosa. E aí, se a gente pega esse simples exemplo que a gente faz ao longo das nossas existências, acredito eu que todos nós, quando pegamos um martelo e fomos pregar pela primeira vez, com certeza nosso dedão reclamou. Daí a experiência faz com que eu me posicione melhor. São as experiências, gente, que a dor está nos envolvendo para crescermos. Existe um livro fabuloso de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Recomendo a todos aqueles que querem estudar um pouquinho mais sobre isso, a fazer essa leitura, que esses questionamentos, que esse filósofo do espiritismo, este Brado, né, que era um companheiro de Kardec, né, esse arauto do espiritismo, ele nos coloca em linhas muito claras, em coisas muito simples, o quanto a dor é importante para nós nesse momento. Okay? Tanto que, assim como o Leon Denis foi contemporâneo a Kardec, que através dessas suas experiências, no início do espiritismo, da doutrina dos espíritos, nós ficamos com a alcunha que nós idolatrávamos a dor. Né? O espírito idolatrava a morte, idolatrava a dor, aquela coisa toda que depois, com o tempo, isso caiu por terra e as pessoas começaram a entender um pouco melhor. E o que nos dá essa certeza de que a gente consegue vencer esta dor e a gente consegue aprender e evoluir com ela? A nossa coragem e a nossa fé. Coragem por quê? Quando nós estudamos um pouquinho mais, a gente percebe e vai buscar nos grandes filósofos, e através de um dos grandes filósofos chamado Aristóteles, que por sua vez foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, Aristóteles falava o seguinte: na dúvida, use o caminho do meio. E Aristóteles falava o seguinte: nós não temos que ser nem covardes, nem audaciosos. Nós temos que ser o quê? Corajosos. Qual é a diferença, gente? O covarde é aquele que foge ao menor obstáculo. E o audacioso é aquele que não para, não reflete, não pensa e vai à luta sem ter o conhecimento da coisa. Pode vencer, pode perder. Então, o corajoso é aquele que para, pondera, respira e vai. Essa é a grande lição que nós temos que fazer. É parar, ponderar, analisar, ver e agir. Se eu fizer tudo isso e no último instante não agir, eu estou sendo o quê? Covarde. Então, a coragem é essa que está em nós, seres humanos. Se formos analisar a história evolutiva do homem, quantos homens lá no tempo das cavernas que nós, possivelmente, estávamos lá? Não saímos no meio do inverno glacial, enfrentarmos o bicho lá para poder termos o sustento. Nós nos matávamos os animais, às vezes até com as nossas próprias mãos, para poder nos alimentar, a rasgar aquela pele para poder nos cobrir e nos agasalhar do frio. Então nós tivemos que ter esta coragem. A vida nos deu esta coragem. Ao todo longo do nosso desenvolvimento. Eu gosto de contar uma historinha em questão de coragem. Aqueles que conhecem a minha mãezinha,
Quando eu era pequenininho, outro dia, né, eu era pequenininho, estávamos lá em casa, a casa onde minha mãe mora até hoje, meia ladeira, né, porque eu falo que é meia ladeira, que ela mora bem no finalzinho, entre a ladeira e a reta, então é meia ladeira, e era de terra naquela época, né. E caiu uma chuva torrencial e não sei de onde surgiu, gente, uma rocha, que devia ser, acho que 3 cadeiras dessas. Ela rolou ladeira abaixo e entrou dentro de casa. Assim, ficou bem na porta do portão. E a enxurrada descia, batia naquela rocha e fazia o quê? Entrava em casa. E lá estava eu boiando, né? Minha irmã. Aquela senhora, uma mulher, né? Pequenininha, um pouquinho mais alta que a Matilde, digamos assim, né? Pegou aquela rocha e jogou no meio da rua. Por quê? As crias dela estavam passando perigo. Então ela foi com determinação, com coragem, com vontade e moveu. De onde surgiu aquela força? Não me pergunte, mas fez. E todos nós somos, esse instinto está em nós. Da autopreservação, de ir à frente, de ir adiante, de enfrentar esses obstáculos, quando a gente tem essa força interna, quando acreditamos que somos possível. E sempre será possível. Por quê, gente? Porque Deus é Pai. Deus nos ama. Qual pai é aquele que oferece uma pedra ao filho que está fome? Ou uma serpente ao filho que te pede um peixe? Não, Deus é amor. Então Deus vai oferecer para a gente as situações, as condições para seguirmos à frente, adiante. Mas Ele não vai dar nada de mão beijada. Vai fazer com que você se mexa, que você sinta a responsabilidade de agir. Porque algumas pessoas, quando leem aquela maravilhosa passagem, um poema, posso assim dizer, né, do olhar dos lírios dos campos, que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu tecer mantos como esse. As pessoas dizem, então quer dizer então que Deus vai me prover tudo? Sim, vai, então tá bom, então eu vou esperar. Muito cuidado quando a gente pega algumas passagens e ficam presos na letra que mata. E esquece de tirar o espírito que vivifica. Então, as situações que nós enfrentamos, nós não podemos reclamar. Temos que sim o quê? Louvar o Senhor, meu Deus, agradecer por mais um dia de vida. Estou aqui, são 2 pernas, 2 braços, o cognitivo, a comunicação. Então, eu estou bem, posso fazer alguma coisa. E vou à luta. A luta no bom sentido, gente. A gente fala às vezes de luta, de guerreiro, de mais cima. Não, de ir realmente enfrentar os desafios. E nessa disputa, que se a gente for analisar na palavra, né, disputar, lutar, é do quê? É o bom combate. Então, se eu estou com dificuldades, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, porque eu sei que se eu plantar, eu colho. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Então, se eu conseguir crescer profissionalmente através de falta de ética, de suborno, de corrupção, aquelas coisas todas que acontecem aí, eu vou ganhar caras, vou ficar... Só que o que isso vai me trazer de retorno, gente? Um pouco retorno financeiro, a custa do quê? Da minha índole, do meu caráter, da minha moral. E aí, o que compensa? Façamos uma reflexão. O dia de todos sempre chega, convidando uma a uma as criaturas à reflexão e ao fenômeno de amadurecimento. Então, com o tempo. Vamos olhar as crianças, apesar que hoje em dia as crianças são totalmente diferentes, tá? Mas vamos olhar as crianças e vamos ver, ela por acaso se preocupa com a conta da luz, com o IPTU, com o IP... Não, não está nem aí, ela nem sabe o que é aquilo. E está lá alegre, contente, vive, faz isso aqui. O máximo que ela reclama, às vezes, é, puxa vida, eu queria um brinquedo, você não tem esse brinquedo. Mas se você dá um outro brinquedo, está tudo bem. Tem criança que até prefere a embalagem do que o brinquedo. Gosta mais da caixa. Olha que bacana. E fica se preocupando, se entretém com a caixa e o brinquedo que você tanto se procurou, ela até deixa de lado e gosta mais da caixa, da embalagem. O que eu quero dizer com isso, gente?
é que com a nossa evolução natural, nascemos, vivemos, vamos morrer fisicamente, para que nós possamos ter um período de refazimento, de descanso, de recuperação de forças e energias, uma preparação, um estudo, para depois voltar na carne, para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Aí temos um novo nascer, um novo viver, e teremos um novo morrer. E isto é a lei. Está na lápide de Kardec isso. Nascer, morrer, renascer, sem cessar. Tal é a lei. Então, se esta é uma lei natural, é uma lei da vida, façamos valer a pena este momento. Ah, não, mas eu sou espírita, vou reencarnar, então depois eu acerto as contas com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, seja quem for. Acerte agora. De novo, o grande mestre nos dizia, reconcilia com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Nós não sabemos se amanhã teremos a mesma e bendita oportunidade de estarmos juntos. Se hoje eu venho como pai, venho como filho, vamos viver este amor. Se hoje eu venho como esposa, venho como mulher, ou vejo como... Façamos a nossa parte. É importante quando acende aquela luz na nossa frente e fala, filho, você completou. Siga à frente. Isso é muito bonito. Quer dizer que você venceu uma etapa. Siga à frente. Vamos vencer outras. Quantos débitos nós não temos no nosso passado? Graças ao bom pai, nós não sabemos. Chegamos a uma nova oportunidade terrena, onde, através da convivência familiar, profissional, de amigos, social, a gente vai crescendo, vai se evoluindo, vai acostumando um com os outros. E com isso, no amanhã, a gente descobre que num pretérito, lá no passado, lá atrás, eu e a dona Matilde, nós rolávamos no barro, um torcendo o pescoço do outro. Né? E hoje eu peço bênção para ela. Olha que coisa bonita. Eu a amo muito, ela sabe disso. Foi uma grande inspiradora para mim. Uma pessoa que fez assim comigo. Muito bom, muito obrigado. Então, a gente tem essa coisa dentro de nós, que é o viver o hoje. Viva o hoje. Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o ontem. Viva o hoje. Porque o seu amanhã vai depender do quê? Do seu hoje. Então, faça hoje o melhor dia de suas vidas. Não reclame. Não se coloque em posições de sofredor. Como sofro. Como Deus é injusto para comigo. Eu trabalho e nunca tenho nada. Um causozinho que eu já contei outrora, mas cabe aqui contá-lo outra vez. Certa feita, uma senhora, uma daquelas que sempre é fiel seguidora de Chico, né, e onde ele ia, estava junto, aquelas coisas ajudavam, ia lá limpar, trocar a flor lá do centro. Aquelas pessoas bem ativas no centro, a senhorinha e tal. Só que ela tinha um pigarro que não saía, aquele pigarro, né? Uma tosse rouca, aquela coisa. Aí, certa feita, ela fala, olha, Chico, você vê, eu que me dedico, trabalho, faço um monte de coisa aqui para dentro, tá? E essa tosse, essa rouquidão, esse pigarro aqui não sai, eu que nunca fumei nessa vida. Minha filha, nessa vida, né? Chico respondeu para ela, né? Nessa vida. Quer dizer o quê? Então, eu planto, eu colho. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, eu vou colher, gente. Então, se isto é a lei da vida, né? Ação e reação, causa e efeito, seja o nome que vocês possam dar, saibam que você vai encontrar com o obstáculo, com a sua ação, que você proporcionou. Quantas e quantas vezes nós fazemos algo, num ímpeto, num afã de fazer, e acabamos prejudicando um ou outro. E aí, a gente responde por isso à frente. Nunca te queixes nem relaciones ingratidões. Porque se eu começar a relacionar e guardar essas ingratidões para dentro de mim, o que vai acontecer? Vai gerar uma água ruim
no meu organismo? Uma má água. Uma mágoa. Uma dor. Sabe aquela coisa? Falta de perdão. Um peso conosco. E a gente vai introjetar tanto aquilo que nós não vamos conseguir nem andar direito. Então, livre-se dessas coisas. Ingira água boa. E lubrifique o seu ser. Faça com que adentre no seu âmago o belo, o bom. Que você possa usar os seus olhos a encontrar a beleza nas criaturas. Ah, mas a criatura está feia, está mal vestida. Não importa. Ela é um filho de Deus como eu sou. Ah, os nossos encarcerados cometeram, roubaram. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Ah, os nossos doentes. Ah, mas eu vou me contagiar. Não importa. Quantos trabalhos foram feitos no HC, né? No HC, no Hospital das Clínicas, em tantos outros lá aí. De ir lá, de ficar lá, cuidando. Simplesmente falar, oi meu filho, você está bem? É um grandiosíssimo trabalho. E nós reclamamos porque um fiapo de madeira entrou debaixo da minha unha. Eu sei que dói, mas não preciso reclamar tanto assim não. Tá? Nunca te facultes duvidar do divino auxílio. Deus é por nós. Reclamação é perda de tempo. Abra-te ao bem e tem paciência. Então veja o quanto é importante nós acreditarmos que Deus é Pai. Foi a primeira questão que Kardec fez aos espíritos. Tamanha importância e relevância que Kardec tinha sobre este assunto. Porque se nós não identificássemos, entendêssemos o que é Deus, depois não ia conseguir fazer mais nada. Então a primeira questão, o que é, não é quem é o que é Deus. E aí vem a resposta para nós. Causa primária de todas as coisas, inteligência infinita, amor. Então, se eu acredito nesse Deus de amor, neste Deus onipresente, onipotente, nesse Deus benevolente que é por mim, nesse Deus Pai, gente, o obstáculo não será insuperável, a cruz não será pesada, a dor não será intensa, porque eu creio em Deus. Antes de encerrarmos, eu trouxe aqui um pequeno trecho do livro Paz e Renovação, de André Luiz, pelas mãos de Chico. Mas, naquelas coisas, né? Me veio aqui à mente uma passagem a qual Joana de Cusa, não sei se vocês conhecem a passagem de Joana de Cusa, ela após ser encarcerada, depois que o marido morreu, enfim, ela tinha dotes, posses na época, aí o marido fica meio doente, daí ela começa a perder seus dotes, daí o marido morre, depois ela acaba sendo presa, vai parar lá no circo romano com o seu filho, e o circo romano, assim, às vezes era leão, às vezes... Então, tinha cada dia da semana tinha um martírio, né? E na vez que coube a ela, foi a fogueira. Então, estava lá o filho, ela e os seus algozes do lado, e ela tinha que prejurar Jesus. Não, se eu falar que não acredito em Jesus, eu seria salva. E ela firmemente fica lá. Não reclamou, nenhum instante no período que o seu esposo ficou adoentado, trabalhou para tal. Quando começou a ver os seus bens sendo desviados, não reclamou, trabalhou. Quando foi presa, não reclamou. Quando foi maltratada. Quando chegou até esse ápice da fogueira, ela não reclamou de nada. E os algozes, vendo que ela não iria falar nada, né, estava firme em sua fé, o que fazem? Vai machucar o filho em frente a ela. Qual mãe que não vai se derreter, não vai se defender? Acabei de dizer o exemplo da dona Elza, que removeu a pedra perante seu filho. Ela vira, e quando eles vão começar a ter o fogo a ele, o filho, mãe, por favor, eu vou... Desesperado, natural, criança. Ela vira para o filho e fala, cala-te, Jesus está conosco aqui. Saibamos morrer.
porque a morte é apenas física. Jesus nos receberá ao outro lado. E ao ela pronunciar essas palavras, naquele exato instante, Jesus vem e resgata os dois espíritos. Ou seja, o que queima é apenas a carne. Então, essa força que há em nós de acreditar num Deus de amor, num Jesus de fé, de coragem, é que nos dá a força para vencer todo e qualquer obstáculo. A mensagem chama chave libertadora. Desgosto, qualquer contratempo nos aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo, todo empenho atrapalha. Sem obstáculos, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção, qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegaremos a discernir o certo do errado. Tentação, qualquer desafio conturba. Sem tentação, porém, nunca se mede a própria resistência. Prejuízo, todo golpe fere. Mas, sem prejuízo, é quase impossível construir seguranças nas relações mútuas. Não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas reconhecemos que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. Será justo, portanto, interpretá-las como chaves libertadoras, que funcionam para nosso espírito e mude para o que deve ser. André Luiz. Ficamos em paz. Obrigado. E agora, então, é o momento de vocês interagirem com o Mauro, fazer uma pergunta, uma colocação. Fiquem à vontade. Vai começar a formar fila, viu, Mauro? É. Então, quem quer fazer uma colocação? Acho que hoje ninguém está afim de falar, dona Matilde. Está calor. Está calor. Não, vou fazer uma... Não é nem colocação, não é nem pergunta, é mais uma... Que eu li o texto, né? E o texto também, coisa que tem que ficar bem clara, é que realmente a gente reclama muito e tem que ficar bem elucidado que somos nós que fazemos essas escolhas, né? Antes da encarnação. Então é uma coisa que depois a gente vai reclamar daquilo que a gente escolheu. Aí muita gente vai falar, pô, mas eu escolhi perder meu filho num acidente com 15 anos, com 18 anos, sei lá. Isso aí foi até uma passagem na minha família. Eu tenho uma tia muito revoltada, ela faleceu, mas ela perdeu o filho quando ele tinha acabado de se formar na engenharia, né? E tinha conseguido um emprego muito bom, numa construtora grande. E no primeiras férias dele, ele morreu afogado numa praia em Ubatuba. Né? Ele bateu a cabeça nas pedras lá, ficou desacordado e acabou falecendo por afogamento. Né? E ela sempre teve esse questionamento, por que eu tenho que passar por isso? Né? E a pessoa às vezes não entende, você explica, a pessoa, mas eu escolhi isso. Né? E aí a gente que estuda, que recebe as informações do plano espiritual, a gente escolheu isso. Né? E isso daí, como diz o próprio texto, às vezes a gente pega grandes sofrimentos, porque lá é mostrado o quanto a gente vai ganhar lá na frente. Então, quando nós estamos no lado espiritual, nós, às vezes, até assim, nos engrandecemos tanto com a felicidade que vai vir no futuro, então você acaba pegando grandes provas mesmo, para passar, entendeu? E a pessoa fala, poxa, mas eu fiz a opção? Fez. Porque lá, quando está no plano espiritual, foi visto que lá na frente você vai ter uma felicidade maior. Entendeu? Então, às vezes, esse sofrimento que é feito é o acerto de contas, realmente é tudo aquilo que a gente tenta passar aqui. Né? E isso daí quem acaba ganhando é a gente. Por isso que o Mauro falou, e eu também enfatizo, não percamos tempo na encarnação. Tudo que nós pudermos passar, vamos resolver e não vamos deixar de lado na vida. Entendeu? Para que não percamos a encarnação. A fila anda, né? A fila anda. Quer falar alguma coisa, dona Matilde? Não, só queria dizer o seguinte, a gente reclama de um acontecimento assim triste, né?
Por que, meu Deus? Por que eu? Nós não fazemos, realmente a gente não faz a escolha. Ninguém quer passar por isso, não é? Mas é apenas uma consequência. A gente não andou bem ou não cuidou bem do filho, quem sabe por quê, né? Desprezamos alguém, deixamos ao relento e acabamos facultando Não podemos isso. esquecer também, né, Matilde, que somos individualidades. Exatamente. Né? E como O individualidade... filho também tinha que passar por isso, não é? Cada um tem a sua prova, não é? E os pais que sofrem a ausência dos filhos, por algum motivo também eles sofrem isso, não é? Então tudo relativo. Agora, escolher, a gente não escolhe, o caso não. mais célebre que a gente pode dar como exemplo, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, é quando vem na família uma criança excepcional, né, uma criança com dificuldades motoras, físicas e do cognitivo. Aí a gente pergunta, é prova para quem? É prova da criança ou é prova dos pais? Então, nós não sabemos, então não temos nem que saber, temos que amá-lo e seguir a vida. Isso. Fazer, a fila anda, vamos andar, não vamos reclamar, e vamos... Quando chegarmos à nossa hora de acerto de contas conosco mesmo e com o Criador, a gente falou, você teve essa oportunidade maravilhosa de exercer o amor, você exerceu, que bom. Isso. E lembra aquele caso, então, olha que coisa linda, porque eu não me preocupei se era minha a expiação ou a expiação do outro, eu amei, eu fiz com dedicação e amor, e pronto. Passamos também assim. Né? Exatamente. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado a você. E agora, depois desses ensinamentos que nós recebemos, essa palestra, é chegado o momento daquilo que todos nós podemos fazer. Independente de onde estivermos, da situação que temos, é fazer as vibrações. Essa vibração é um ato de amor. É através do nosso pensamento que nós podemos doar. E doar amor a todos aqueles irmãos necessitados. Fazer essa doação de amor àquele irmão que está cumprindo a pena na cadeia, nas prisões, aqueles irmãos encarcerados. Vamos fazer com que esse amor chegue até aquele irmão e toque o seu coração, o seu pensamento, para que ele consiga reencontrar o caminho da sua jornada. Vamos também doar vibrações de amor para aqueles irmãos necessitados, que estejam acamados, passando por algum problema de saúde, estejam à espera de uma cirurgia, ou estejam em suas próprias residências, estejam com algum tipo de sofrimento do corpo físico. Vamos fazer com que essa doação de amor toque também seus corações e traga um bálsamo para a sua dor. Vamos vibrar por aqueles irmãos abandonados, principalmente aqueles que moram nas ruas e aquelas crianças usuárias de droga, de todo tipo de desconforto que eles passam, principalmente por esses irmãos que usam drogas, para que o amor que estamos doando toque o seu coração e faça esse irmão procurar ajuda, para que consiga realmente sair desse caminho e se reintegrar a nós, a convívio da sociedade, e consiga cumprir a jornada da sua reencarnação, normalmente, deixando de lado essa dependência química. Vamos vibrar intensamente para o nosso planeta, que nos acolhe, esse lugar onde vivemos, com amor, com carinho. Vamos vibrar. E como foi dito hoje na palestra, todos os dirigentes, para que consigamos realmente continuar
a estender esse período, quem sabe se que continue para sempre, sem guerras, continue com essa paz entre as nações deste planeta. Vamos vibrar pelas casas de oração para que cada vez aumente mais, para as pessoas que propagam o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é simplesmente de amor, que é o amor entre uns e outros e, acima de tudo, a Deus, o amor verdadeiro. Vamos vibrar todos os trabalhadores, colaboradores e frequentadores dessa casa, a Casa do Caminho, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E por fim vamos vibrar para os nossos lares, onde habitamos, para que consigamos ali iniciar todo o processo realmente de evolução, pois sabemos que lá é onde temos que pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. É onde temos, às vezes, a dificuldade de convivência. Vamos vibrar intensamente para que todos que habitam no lar junto conosco entendam esse processo e consigamos realmente sair vitoriosos. Pois sabemos que se todos os lares se harmonizarem, ficarem em paz, viverem tranquilamente, com certeza isso expandirá para a sociedade e teremos cada vez mais uma sociedade mais harmoniosa, mais em paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a todo o apoio que tivemos da espiritualidade, agradecendo a presença de todos, aos amigos da internet que nos acompanharam, e principalmente a Deus, nosso Pai, que proporcionou tudo o que ocorreu hoje. Vamos encerrando dizendo muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima quarta.